Bom, agora está gravando, vamos começar. Boa noite, queria agradecer a presença de todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos começar, então, nossa última roda de conversa do ano sobre biomarcadores de resistência insulínica e diabetes, com a nossa professora e orientadora do grupo, Renata Adriele Lima Vieira. Ai, gente, cadê? Ah, tá aqui. A Renata é professora adjunta de Nutrição Clínica do Departamento de Nutrição Clínica e Social da UFOP. Doutora em Cirurgia pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre pela Universidade Federal de Ouro Preto. Linha de pesquisa Bioquímica e Fisiopatologia da Nutrição. Especialista em Nutrição Clínica pelo Programa de Residência do Hospital das Clínicas da Federal de Pernambuco, com especialização em andamento em Ciências Nutricionais e Longevidade. Graduado em Nutrição pela Universidade Federal do Maranhão. Atua principalmente nos seguintes temas: obesidade, cirurgia bariátrica, moléculas de adesão e marcadores inflamatórios, síndrome metabólica, dietoterapia e longevidade. Agora eu vou passar a palavra para a Renata. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez para a gente falar de exames bioquímicos. Bom ver carinhas conhecidas, carinhas novas, carinhas de outro estado, né? Para a gente falar desses marcadores, desses biomarcadores que estão muito mais acessíveis do que a gente imagina e que, de fato, eles vão falar de alteração de resistência insulínica e de diabetes. Eu vou colocar aqui a tela, projetar. Se tiver... Só uma coisa que eu esqueci, desculpa, Renata. Vocês podem deixar perguntas no chat e aí eu vou fazer as perguntas para a Renata. Se ao longo do desenrolar e tiver, tá, Gabi? Coisas que queira perguntar, pode levantar a mão, apesar de eu não enxergar, mas a zoadinha dá para saber que alguém levantou a mão ou quer fazer alguma pergunta. Se tiver ruim também, Gabi, avisa para mim ou aqui ou no WhatsApp, que aí eu faço essa mudança de Wi-Fi para 4G, tá bom? Tá bom, pode deixar. Então, a gente tem hoje é a nossa última roda de conversas do PET, nutrição. A gente, em uma outra oportunidade, falou, né, da leitura do hemograma, nessa visão da longevidade. E hoje a gente vai falar também desses biomarcadores de resistência insulínica e diabetes, nessa visão também da longevidade. Então, só para lembrar que da outra vez nós falamos dos exames como uma ferramenta nossa de análise, né, de estado nutricional, de diagnóstico, de tratamento, de acompanhamento, de prognóstico, mas também de prevenção. E aí lembrar também que falamos, quando estamos numa perspectiva de longevidade, nós não vamos trabalhar com valores de referência, né? Nós vamos trabalhar com valores ótimos. Isso porque cada indivíduo precisa ser tratado e olhado de uma maneira individualizada, e esses valores ótimos é que vão, de fato, garantir saúde para o paciente, tá? E lembrar sempre que os exames bioquímicos, eles precisam ser conjugados com sinais e sintomas, uma vez que a clínica é soberana. Então, não esquecer disso. E aí, os estágios de desenvolvimento das doenças, eles perpassam por alterações bioquímicas dentro de valores de referência, que é diferente de valores ótimos daquele exame bioquímico, né, para manutenção de saúde sem degradação celular. E geralmente esse é o começo do estágio das doenças, certo? E também sem sintoma algum, né? Depois desse estágio vem a alteração da função celular, com algumas manifestações subclínicas, que muitas vezes também não são dadas as devidas preocupações a elas.
A partir disso, né, o estágio mais avançado são já alterações morfológicas e funcionais daquele órgão, e isso já é um estágio precoce da doença. E aí, depois que o exame laboratorial, aquele valor, ele passa do valor de referência ou fica abaixo do valor de referência, é que a gente dá o diagnóstico da doença. E nesse momento, eu já tenho uma falência orgânica ou até morte do indivíduo. Então, veja que a gente tem o processo inteiro, né? A gente tem esses 4 estágios da alteração bioquímica de fora de valor ótimo, e ainda dentro do valor de referência sem manifestação nenhuma, até propriamente a falência orgânica ou a morte do paciente. E aí a gente hoje vai trabalhar com aqueles exames que nós já temos, né, uma certa familiaridade, que é a glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose ou teste de tolerância oral à glicose, é a mesma coisa, a hemoglobina glicada. Nós vamos falar da curva glicêmica, do OMR e uma novidade aí nesses biomarcadores, o gama-GT, certo? Então, eu não posso começar, né, falar de glicemia, né, de alterações desse metabolismo da glicose, sem antes lembrar das vias de sinalização da insulina, certo? Para que a glicose ela saia da corrente sanguínea e, de fato, ela entre na célula e ela seja utilizada como fonte energética, eu preciso que essa insulina, ela seja, né, produzida, ela é estimulada e produzida lá no pâncreas por meio dessas concentrações mais elevadas de glicose no sangue. E aí essa insulina, ela sai lá do pâncreas e se liga ao receptor celular dela, que vai começar a fazer inúmeras reações de fosforilação dentro da célula. Especificamente, há uma ligação entre insulina e receptor. Não é insulina que se liga à glicose e elas duas vão entrar na célula, como a gente, né, antes pensava que acontecia. A insulina, ela precisa se ligar ao seu receptor. A partir disso, reações de fosforilação elas vão acontecer, especificamente na tirosina, nesse aminoácido específico. Aí sim que vão ocorrer as sinalizações para o GLUT sair de dentro da célula até a membrana e receber essa glicose ela conseguir entrar, certo? Então, quem é o receptor de glicose é o GLUT e não a insulina. Então, esse hormônio vai precisar se ligar ao seu receptor para toda essa cascata ela acontecer. Mas, gente, existem situações em que eu tenho essa resistência da ação da insulina. Ela pode se ligar ao receptor dela, mas ocorreu um erro nessa fosforilação, nessa sinalização dessa cascata. Esse erro de fosforilação de aminoácido específico, ele pode acontecer por inúmeros fatores. Então, pode ser por conta de um excesso de consumo de nutrientes, e aí eu não falo só de carboidrato não, tá? Consumir carboidrato em excesso vai demandar de um trabalho maior do meu pâncreas. Até um momento que esse pâncreas vai dizer, olha, eu não estou aguentando mais trabalhar nessa proporção, eu vou parar de produzir insulina. E aí essa quantidade desse hormônio cai, tem função, mas em quantidade menor do que de fato necessita. Aí, obviamente, eu não vou ter essas reações em proporções adequadas para fazer com que aquela glicose, aquele carboidrato que eu estou consumindo em excesso, ele consiga entrar na célula. Mas excesso de nutrientes, excesso de carboidrato, de proteína e de gordura também, eles atrapalham a sinalização específica dessa insulina, né? Então, eles, ao invés de estimularem, após essa ligação insulina-receptor, a fosforilação de tirosina, eles acabam estimulando a fosforilação de serina. E aí é o grande erro,
Porque para que o GLUT4 seja sinalizado, para ele sair de dentro da célula e captar essa glicose lá na membrana, ele precisa que a fosforilação ele aconteça especificamente no aminoácido da tirosina. Quando essa fosforilação por excesso de nutrientes, seja ele carboidrato, proteína, ou até mesmo excesso de gordura, né, impede essa fosforilação de tirosina e acaba estimulando a fosforilação de um outro aminoácido, que é a serina, essa sinalização para o GLUT4 sair, ou para o GLUT, né, sair de dentro da célula para fora, para pegar, né, para a membrana e captar essa glicose, não vai acontecer. Então, esse é o erro metabólico, mecânico mesmo, dos excessos aí, tanto de nutrientes quanto de gordura. E aí, quando eu falo excesso de gordura, é o tipo de gordura que é muito mais prejudicial do que propriamente essa quantidade, tá, gente? Então, lembrar aqui, gordura trans, gordura saturada e gordura poliinsaturada do tipo ômega 6 é que vai desviar essa fosforilação adequada da serina e da tirosina, desculpa, e fosforilar a serina. E processos e cascatas inflamatórias, como aumento do TNF-alfa, e isso acontece por inúmeras doenças, tá? Já que isso também é a base fisiopatológica de várias delas. Então, a obesidade, o próprio diabetes, vamos falar de dislipidemias, né? De alterações cardiovasculares, esse aumento de TNF sinaliza vias inflamatórias que acabam sinalizando para que ocorra a fosforilação de serina após essa ligação da insulina com o receptor, ao invés de tirosina. Então, não podemos pensar que o diabetes ou a resistência insulínica ela só vai acontecer com o consumo exagerado de carboidrato. Não. Excesso de nutriente, de uma maneira geral, também vai provocar, né, essa resistência insulínica. E como é que eu faço esse diagnóstico especificamente da doença? E aí eu já vou falar da doença. Lembrem que valores acima da referência são considerados do valor de referência, aí a gente fala que a doença ela já está instalada. Então é o momento do diagnóstico. Quando nós estamos falando de valores ótimos, a gente está falando de prevenção, né, e prevenir para que esse risco não, né, da doença, ela não, de fato, aconteça. São três critérios, 3 testes, 3 exames laboratoriais que eles são reconhecidos pelas sociedades brasileiras, americanas, europeias para o diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. É a glicemia de jejum, o teste de tolerância oral à glicose e a hemoglobina glicada, tá? O que são considerados como valores normais, não ótimos, mas normais, de glicemia de jejum, abaixo de 100. Então, de 70 a 99, eu considero que aquela pessoa tem uma glicemia normal. Acima, maior ou igual que 126, então a partir de 126, eu já digo que aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum maior do que esse valor, ele tem diabetes tipo 2. E nesse limbo, né, entre 100 e 125, ele tem pré-diabetes. Essa é a leitura que a gente faz. O teste de tolerância oral à glicose é a mesma coisa. Eu vou incentivar o consumo de glicose, né, e é glicose mesmo, é destrose, então é bem doce, é difícil a gente fazer esse teste com gestante. Esse valor ele tem que dar até 139 para considerar normal. Acima de maior ou igual que 200, o paciente tem diabetes. No limbo, entre 140 e 199, pré-diabetes, e a hemoglobina glicada é a mesma coisa. O ponto de corte vai ser menor do que 5,7, então até 5,6 essa pessoa não é diabética. Acima de maior ou igual que 6,5, ela é diabética, e nesse intervalo, pré-diabetes. Quando eu pego um exame que ele já está me dando que esse paciente é diabético, aí é necessário solicitar para aquele indivíduo ele repetir esse exame, certo? Somente se ele tiver alterado, e repetir, pedir, orientar melhor quanto ao jejum
e pedir para ele repetir esse exame em outro laboratório, porque pode ter sido erro de laboratório, erro de coleta, erro de jejum, para fazermos a confirmação do diagnóstico. Então, vamos falar de cada um desses três aí. A glicemia de jejum, agora nós vamos quebrar paradigmas. Ela não é um bom exame bioquímico para dar diagnóstico nenhum, certo? De diabetes ou de resistência insulínica ou de pré-diabetes. Por quê? Porque ela faz uma avaliação aguda. Então, se você faz um jejum adequado no dia anterior ou se alimenta adequadamente no dia anterior, no dia que você faz o exame da glicemia, ela vai estar ali próximo do que considera normal. Lembrando que normal para a glicemia de jejum, né, é de 70 até 99, certo? Então, ela não é uma boa avaliação, ela não é fidedigna, porque depende de como você se comportou no dia anterior. E vamos parar para pensar. Aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum de 80, fazendo as coisas muito bonitinhas no dia anterior, ela não está nas mesmas condições, ou então está em condições, pode estar em condições melhores do que aquela que deu 95 de glicemia de jejum. Vocês concordam comigo? E essa pessoa fazendo tudo bonito no dia anterior, se alimentando direito e fazendo um jejum de 8 a 12 horas. Então, não são pessoas... O comportamento metabólico é diferente. Quem está com uma glicemia de 80 está muito melhor em termos de metabolismo adaptado ao jejum e ao que se alimenta do dia anterior, do que aquela pessoa, por exemplo, que tem uma glicemia de 95, de 96, né? 97, certo? Então, entre 80 e 90 é o que nós consideramos de valores ótimos para a glicemia de jejum. E aí, muitas vezes a gente pega o exame e diz, tá dentro da normalidade. Não é isso que a gente quer, certo? Fazer a leitura de dizer que está dentro da referência ou fora da referência, isso todo mundo faz, não precisa de profissional da saúde. O segundo exame para dar esse diagnóstico de diabetes ou não e de alguma alteração ou não, que inclusive é melhor do que a glicemia de jejum, é o teste de tolerância oral à glicose. Ele é muito similar, o objetivo desse teste é fazer uma simulação do que seria a resposta orgânica a uma refeição. Por isso que o indivíduo, ele toma glicose, destrose, né, uma misturinha muito doce, para saber como é que aquele corpo está se comportando em relação a um consumo de carboidrato, tá? E aí o jejum é o mesmo, precisa ser de 8 a 12 horas. O paciente ele vai chegar no laboratório, ele vai coletar uma amostra em jejum de sangue, ele vai consumir 75 gramas de glicose ou de destrose, e a partir de como eu solicito a avaliação do tempo pós consumo de glicose, é que a pessoa ela vai fazer, né, as coletas de dados, as coletas de sangue. É interessantíssimo que para que eu tenha um resultado fidedigno, aquele indivíduo ele tem uma dieta adequada de carboidrato por pelo menos 3 dias. Então, cuidado com pessoas que estão numa estratégia cetogênica ao fazer teste de tolerância oral à glicose. Esses valores, eles podem estar subestimados ou superestimados. Então, como eu disse, vai depender do que eu coloco como avaliação de tempo após esse consumo. Então, eu posso fazer, por exemplo, análises de 30 em 30 minutos após o consumo da glicose, né? Após essa simulação de consumo de refeição. Ou eu posso fazer em 2 tempos, antes do consumo e, sei lá, 1 hora depois do consumo, antes do consumo, e eu posso fazer a curva glicêmica, que a gente chama, avaliar em vários tempos. Então, no tempo 0, que é a amostra em jejum, consumir 75 gramas de glicose, vou pedir com meia hora, com 1 hora, com 90 minutos, com 120 minutos e com 180 minutos. Eu posso pedir isso.
Eu posso personalizar a forma como eu quero avaliar esse comportamento após uma refeição, após essa glicose. Só, gente, que vamos pensar no nosso paciente, né? Eu posso fazer com que ele fique lá no laboratório esperando para coletar até 2 horas depois, ou, né, se é uma pessoa que é muito ocupada e realmente não consegue ficar 2 horas no laboratório para fazer essa coleta de meia hora, eu posso, como eu disse, personalizar. Então, fazer o tempo 0, meia hora, 1 hora e pronto. E saber como é que a glicemia dele vai se comportar com 1 hora. Prejudica fazer essa análise em tempos mais curtos? Se eu posso avaliar isso em um tempo mais longo? Prejudica, né? Até porque a gente não vê como é que essa curva, de fato, ela vai se comportar até 2 horas, 3 horas após o consumo, que a gente sabe que esse consumo, que a digestão, ela vai acontecer até 3 horas após. Mas, né, existem situações e pacientes e pacientes. Então, é isso aqui que o laboratório vai soltar para vocês. Então, a gente vai lá pedir curva glicêmica no nosso receituário. Curva glicêmica em tempos 0, 30 minutos, nesse caso, foi 30 minutos, 60, 90, 120. Como é que a minha glicemia ele vai se comportar? E aí, gente, é o que eu vou lembrar lá daqueles meus valores de início de referência. No tempo 0, esse valor não pode passar de 99, então tem que chegar aqui no máximo de 99. Esse laboratório ele tem um valor de referência diferenciado, então mesmo sendo o valor de referência diferente da maioria dos laboratórios, o valor ótimo, aquele de 80 a 90, né, 70 até 90, ele continua independente desse valor de referência aí. E a leitura que eu faço depois que o indivíduo ele consome a glicose é que no pós-prandial não pode passar de 140, tá? Tem que ser no máximo até 139. Se passar de 200, lembrar que já é diabetes. Em qual tempo? Porque eu pedi em 30, 60, 90 e 120. Em nenhum tempo após o consumo dessa glicose, ele tem que passar de 140. Certo? Porque aí significa que, por exemplo, aqui com 30 minutos, aquela insulina dele está trabalhando devagar. Porque, ó, com 30 minutos após a ingestão, deu 150. Certo? Então, aqui era para dar no máximo até 139. Não passar de 139. Nessa situação desse exame, com 30 minutos, deu 150. Então, significa que aquela insulina do meu paciente, que aquela produção de insulina, ela está sendo mais lenta, mais devagar. Ou que nesses primeiros 30 minutos, a minha produção, ela está sendo insuficiente. Depois vocês veem, com 1 hora que o meu pâncreas resolveu acordar e produzir, e conseguiu produzir a quantidade de insulina suficiente para que essa glicemia, né, para que essa glicose entrasse na célula. Então, ó, com 60 minutos chegou a 118, com 90 a 115, com 120 a 104. Após 120 minutos, gente, a curva de glicose, ela tem que estar muito próxima do valor de referência do tempo de jejum, tá? Do tempo 0, do T0. Então, veja, aqui deu 86, após 120 minutos, 104, tá próximo de 86, né? Mas ele nunca vai ser igual, tá? O que eu vou ter valores muito parecidos ou muito próximos com o de jejum é após 180 minutos. Aí sim, que é após 3 horas, eu tenho que ter feito a digestão completa, né? A absorção completa dessa glicose e a utilização completa dela, certo? Então, com 120 minutos fica muito próximo do tempo 0 e com 180 minutos, isso é para estar quase similar ao de jejum. Então, é para estar abaixo de 99. Isso aqui foi o que eu falei. Em nenhum momento da sobrecarga de glicose, nesses tempos aí, tem que dar maior ou igual que 140.
avaliamos uma curva de glicose, né? De glicemia. Mas voltando aqui o slide. Não sei se está passando correto aí para vocês. Voltei o slide, deixei aqui na mesma análise. Aqui, gente, eu não sei o que está acontecendo com o meu pâncreas, certo? Eu só estou avaliando a minha curva de glicemia. Então, eu tenho que entender como é o comportamento desse pâncreas. Então, toda vez que eu solicitar uma curva glicêmica, é interessante que solicite uma curva insulinêmica, uma curva da insulina. O paciente, ele já está lá, né? Então, ele já vai tirar esse sangue nesses 30, 60, 90 e 120 minutos. Eu aproveito aquele sangue e já peço para fazer uma curva de insulina, para eu entender como é que esse pâncreas ele está trabalhando. Se ele está se acabando para tentar deixar essa glicemia de 60 minutos em 118, né? Ou se ele está trabalhando bem para ficar aqui em 118. Eu já estou vendo que ele não está trabalhando bem. Por quê? Porque nos primeiros 30 minutos deu acima de 140, deu maior ou igual que 140. Então, aqui ele já está penando para colocar a insulina lá na minha corrente sanguínea. Tá? Então, eu já sei aqui que é por essa curva glicêmica que esse pâncreas ele está tendo trabalho exacerbado nos primeiros 30 minutos dele, de atividade dele. A outra análise que nós fazemos é a hemoglobina glicada. Aí, essa sim, gente, essa é a prioritária, é para entrar no rol de exames bioquímicos de rotina de vocês. Obviamente, a gente sabe que na atenção primária isso é muito difícil, que a forma que a gente analisa a glicemia é apenas pela glicemia de jejum. Isso a gente sabe das limitações, mas a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem, certo? Se nós podemos ter a hemoglobina glicada, maravilha, nós vamos trabalhar com a hemoglobina glicada. Então, entre esses três parâmetros que a gente avaliou inicialmente, a hemoglobina glicada ela acaba sendo o padrão ouro para avaliar o comportamento corporal, depois o teste de tolerância oral, por último e inutilizável é a glicemia de jejum. Alguém levantou a mão? Não, Gabi? Pergunta no chat. Pode fazer? Pode, claro. Nesse caso, se fosse insulina insuficiente, acredito que a glicemia, a partir de 1 hora, ainda ficaria mais alta, em vez de valores de 118, 120, né? Vamos lá, exatamente. Então, como é que Vou voltar ao slide. Se tiver muito devagar, vocês tenham paciência que ele vai voltar 1 hora. O que a gente está vendo sem olhar a insulina desse cidadão aqui, especificamente nessa curva de glicemia? É que nos primeiros 30 minutos, a produção de insulina, ela não está no nível do consumo de 75 gramas, ou seja, minha glicose está aqui e minha produção inicial ainda está muito baixa. Só que a todo custo, esse pâncreas ele vai tentar manter a homeostase da glicemia, certo? Da quantidade de glicose ali circulando. Então, como baixou para menos do que 140, dá para perceber que com 30 minutos ele ainda está lento, mas com 60 minutos, 1 hora, aí ele deu todo o gás que aquele pâncreas podia dar para diminuir esses valores de glicemia. Então, aqui, ó, ele está fazendo uma espécie de hipoinsulinemia. Tem pouca produção de insulina inicialmente. Mas aí o pâncreas, ele começou a entender que essa produção, ela está pequena. Então, o que ele vai fazer para tentar manter a homeostase? Dar o gás da vida dele. Então, ele vai trabalhar loucamente. Então, com 60 minutos, ele já está fazendo hiperinsulinemia. Então, ele já está produzindo a mais, né? Ele está trabalhando muito mais para tentar manter os próximos valores dentro dos valores de normalidade.
Quem fez a pergunta entendeu essa análise aqui? Mas isso a gente está pensando, certo? Como é que isso pode acontecer? O que, por exemplo, numa hipótese se com 150, com 60, com 190 ou depois de 120, especificamente depois de 120, esses valores derem maior do que 140? É que esse pâncreas ele já trabalhou tanto na vida dele que mesmo depois de 2 horas ele não está conseguindo fazer hiperinsulinemia. Ou seja, ele está começando a entrar em falência. Porque ele já trabalhou tanto na vida dele que agora ele não tem mais padrão para produzir essa insulina em quantidades muito altas para tentar manter essa glicemia na normalidade. Então, ó, se eu pego um que 120 minutos, por exemplo, deu maior do que 140, maior ou igual que 140, pode ter certeza que aquele pâncreas ele está já numa fase de falência. Certo? Então, aquele processo adaptativo inicial, que é uma produção exagerada de insulina, ele já passou dessa fase. Ele agora está entrando em falência e o paciente, rapidamente não, tá? Mas mais rápido do que poderia ser, vai se tornar um paciente diabético. Compreendido? Dá um ok aí, Gabi. Quem perguntou Sim, também fala certinho. para ver se entender. Então, a gente vai falar da hemoglobina glicada, que, como eu disse, ela é o padrão ouro. Que danado, quem é essa hemoglobina, de onde ela veio, que cargas d'água ela faz. Lembra o nome aqui, ó, hemoglobina, certo? É aquela do sangue mesmo, que carrega oxigênio, precisa de ferro, né? Circula glóbulos dentro dos glóbulos vermelhos. É essa danadinha, bem aí. Só que existem duas frações de hemoglobina, aquelas que não conseguem sustentar a glicose na composição delas, e tem uma fração dessa hemoglobina, que é a HB1, certo? Por isso que a gente pode solicitar dessa forma, HbA1c, que é a fração específica dessa hemoglobina, como se eu fosse fatiando ela até achar o núcleo dela. Existe uma outra fração dessa hemoglobina, que ela consegue reter glicose nele, por isso que é chamado de glicada. Tudo que é glicado é adoçado. E dentro dessa hemoglobina adoçada, ela tem uma subfração, que é a A1A, A1B e A1C. Especificamente essa danada aqui, A1C, é ela que consegue sustentar essa glicose. Ou seja, é ela que fica adoçada, açucarada, quando, né, obviamente, aquela minha glicose, ela tá circulando, certo? E esse resultado aqui, ele faz uma média do tempo de meia-vida de uma hemoglobina normal que circula no sangue e carrega oxigênio, que é de 3 meses. Então, enquanto a glicemia de jejum, ela faz uma avaliação aguda, a hemoglobina glicada, ela faz uma avaliação crônica. E o teste de tolerância oral, ele faz uma simulação depois que você come. Certo? Então, são 3, por isso que tem gente que solicita essas 3 tipos de avaliação, porque elas têm objetivos diferentes. Mas a hemoglobina glicada, por ela fazer uma avaliação crônica, temporal grande, ela é considerada como padrão ouro, muito mais do que aquela da glicemia de jejum. Então, aqui, esse exame, ele pega aquele espertinho que faz uma glicemia, que faz um jejum adequado e uma adequação de dieta, vamos dizer assim, no dia anterior, para coletar o sangue no dia seguinte. Aqui ela denuncia logo. Então, a hemoglobina glicada, a hemoglobina de jejum, ela pode dar 100, e a hemoglobina glicada, ela pode dar estourada, fazendo o diagnóstico de diabetes já. Porque ela faz esse apanhado de 3 meses. Então, como você se comportou durante 3 meses? E aí ela vai adoçando durante 3 meses, certo? Então, é uma média durante esse período aí. É natural que aconteça, tá, gente? Quem nunca na vida disse, não, eu não vou comer esse pedaço de bolo aqui, ou eu não vou exagerar no docinho, na sobremesa, porque amanhã eu vou fazer o exame de sangue.
Quem nunca na vida, né? A gente faz isso muito naturalmente e sem perceber. E aí a glicemia de jejum dá 95, opa, tá bacana. E se eu fosse avaliar a hemoglobina glicada, aí sim ela me denunciaria de como é que eu me comportei durante os 3 meses anteriores. Então, ele é um critério diagnóstico muito mais interessante, mais fidedigno para o diabetes e para essa glicação. Isso, gente, não pode sair da cabeça de vocês. O processo de glicação, ele está envolvido em tudo da proteína. Então, glicar demais proteína perde funcionalidade proteica. É o que acontece, por exemplo, na reação de Maillard, né? Que a gente já comentou, vocês já viram isso. Grelhar aquele meu franguinho até ele ficar torradinho, limpinho, pretinho, né? Ali, ó, já sofreu aquela minha proteína daquela carne, daquele alimento, ele começou a ser glicado. Então, ele começou a ficar adoçado. Perdeu função proteica estrutural ali. Né? Ele vai ter função de proteína ou, né, vai ter uma função ali energética. Mas aquela estrutural, de fato, que eu preciso para a produção de enzimas, né, de músculo, vai ficar comprometida, ela não vai ter função. Por quê? Porque houve uma reação de Maillard. E aí, quando eu consumo esses alimentos mais tostados, esturricados, aquele pão bem torradinho, né, com aquele queijo que a gente bota para açaí, ele fica com aquela camadinha preta, delícia, isso aí a gente está glicando proteína. Quando eu consumo isso também aumenta a glicação das minhas proteínas corporais, da minha hemoglobina glicada, então eu acabo adoçando o resto das proteínas, né, e o resto das moléculas celulares do corpo. Como é que eu avalio se eu estou glicando muito, se eu estou adoçando muito, se o meu padrão alimentar, se a técnica que eu estou utilizando para cozinhar está certa ou está errada num paciente? Pela hemoglobina glicada. Então, ele é que vai me dar esses valores aí interessantes, essa análise interessante. Lembrando que os valores de referência, né, tem que ser menor do que 5,7. O valor ótimo é entre 5 e 5,5. Se a gente consegue uma hemoglobina glicada de 5, aí é o orgulho da pessoa. Porque, 5,7, que é um ponto de corte, olha quanto é a média estimada de uma glicemia de jejum, de 117. Então, sim, para quem tem uma glicemia, uma hemoglobina glicada de 5, é diferente daquela pessoa que já tem uma hemoglobina glicada de 5,6. Por quê? Porque a média de glicemia ela já está muito maior. Então, os valores ótimos que a gente considera para, de fato, prevenir doença, resistência insulínica, é 5,5. E aí a gente tem relação dessa glicação com doenças cardiovasculares, tá, gente? Então, o efeito dessa hemoglobina glicada no risco de desenvolver doenças cardiovasculares após 10 anos é muito alto. Então, essa glicação, como eu falei para vocês, acaba também trazendo problemas não só de diabetes, mas como de doenças cardiovasculares também. Por isso que elas têm uma ligação muito íntima, né? Alteração de perfil lipídico com resistência insulínica e diabetes com alterações cardiovasculares, por causa dessa glicação, dessa doçura ali das proteínas, né? E são muito íntima. E essa hiperglicemia, ela leva ao estresse oxidativo, leva a maior produção de dióxido nítrico, diminui a produção de glutationa, oxida mais LDL, como eu comentei com vocês, aumenta a permeabilidade endotelial, então formação de placa de ateroma está mais associada. Então, quanto mais glicado, quanto maior essa minha hemoglobina glicada para avaliar essa glicação, maior os riscos também cardiovasculares e de outras doenças associadas. Hipertrigliceridemia, esteatose hepática, tá? Então, não concentra só com cardiovascular. Isso também vai para fígado, vai para rins, vai para outros órgãos. Por isso também tem muita relação com síndrome metabólica.
Então, a gente avaliou isso, né, que são os mais falados pelas sociedades brasileiras, mas eu venho tocar um pouco nesse quesito insulina. Nós, toda vez que solicitarmos e tivermos condição, se aquele indivíduo ele tem condição de dosar insulina, é a melhor forma de eu entender em que estágio aquele pâncreas ele está trabalhando. Se é no estágio de ainda não percebi que tem coisa errada no corpo, ou se é no estágio de percebi que tem coisa errada, vou precisar trabalhar muito para tentar manter a homeostase, ou se ele já está no estágio final de falência. Já trabalhei demais, não aguento mais produzir insulina para tentar manter a homeostase e agora eu estou morrendo aqui, minha função está morrendo, tá? Perda de função de fato e instalação de doença de fato. Então, toda vez que eu tiver a oportunidade de solicitar insulina e de medir insulina, é a melhor forma para eu entender em que estágio que aquela pessoa ela se encontra. Mas, especificamente, eu pedi só insulina de jejum, ela não é um bom parâmetro, porque ela tem um tempo de meia-vida muito curto, a insulina plasmática. Então, ela só dura 4 minutos. Se demorar para fazer a leitura bioquímica, ela pode dar um baixo negativo, certo? Então, pode dar um falso negativo. Ele pode estar no estágio de hiperinsulinemia, mas porque demorou para o laboratório fazer essa análise, essa insulina foi diminuindo ali suas concentrações, certo? Então, ela não reflete muito a capacidade real. Mas, se eu só tiver essa oportunidade no jejum, eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou fazer essa leitura, certo? Sabendo que tem essa limitação. Então, olha o valor de referência mais usual dos laboratórios de insulina. Vai de 2 a 25 microunidades internacionais. 2 a 25, esse é um valor de referência. Então, olha, não significa que aquela pessoa que tem uma insulina de 2, mantendo glicemia de jejum normal, é a mesma pessoa que tem uma insulina de 15, mantendo glicemia de jejum, né, normal. Que significa? Aquela que tem uma glicemia, uma insulina baixa, mantendo glicemia adequada, ela tá bem. O pâncreas está trabalhando conforme solicitação. Agora, aquela pessoa que tem uma insulina de 15 com uma glicemia de jejum normal, significa que ele está naquele estágio que o pâncreas percebeu que tem coisa errada e ele está dando o tudo de si para que mantenha a homeostase. Entenderam como é a leitura? Então, eu não posso perder a oportunidade, porque eu tenho essa limitação de olhar a insulina, né? De solicitar. Se eu puder, eu solicito. E o que é que eu considero como valor ótimo de insulina? Abaixo de 10. Aí, ó, é de 2 a 8 e a média é de 5. Então, pegou a insulina de jejum, se tiver ali batendo na casa do 10, já se preocupa porque começou a dar pode dar algum erro futuramente, tá? A longo prazo. Se eu não me preocupar. Oi. Tem uma pergunta aqui no chat e estão pedindo para você repetir também. Qual parte da insulina? Sim, vá. Qual parte que é para repetir? Bota aqui no chat para mim, por favor. A parte da insulina. Tá. E aí, você quer que eu faça a pergunta agora ou depois? Pode fazer. A perda de função, no caso, ocorre depois de um quadro de resistência à insulina? Exato. Então, lembre sempre que o estágio é o seguinte: normal, produção ali, atividade, né? Produção de insulina normal, valor ótimo, até 10. Eu estou produzindo, sei lá, estou com 8 de insulina e a minha glicemia de jejum tá 87. Ok, né? Tá tudo ali dentro do valor que a gente vai considerar como ótimo. Então, ali, o produto tá trabalhando, a maquinária tá trabalhando bem. Depois dessa situação, quando a homeostase, quando o negócio começa a ficar ruim, por N fatores, estilo de vida, né, sedentarismo, enfim, estresse também pode acontecer, inúmeros fatores.
você vai encontrar o seguinte estágio. Uma insulina, uma glicemia de jejum que antes era de 87, 93. Poxa, ainda está ali dentro do valor de referência, né? Mas ela saiu de 87, foi para 93. E aquela insulina que antes era 8 para manter 87 de glicemia, agora ela passou a ser 12, 13 para manter 93. Então, o que isso significa? Que o corpo, que o pâncreas já identificou. Olha, tem um padrão errado, tem alguma coisa errada. Pode ser excesso de nutrientes, excesso de gordura, né? Especialmente aquelas que eu comentei. Algum processo inflamatório de subclínico, excesso de carboidrato, enfim, estilo de vida. O pâncreas já identificou que aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada, mas ele precisa manter a homeostase da glicemia, tanto que ele está mantendo, tá? 93, tá dentro do valor de referência. Mas a que custos ele está fazendo com que essa glicemia ela fique dentro do valor de referência? Trabalhando de forma exagerada. Vamos pensar que é da seguinte forma. Eu estou no final de período. E aí, toda vez que a professora ela termina de dar aula, eu vou estudar aquela aula. Pronto, isso aí não faz eu acumular matéria. Mas, por algum motivo, eu fui deixar, né, deixei 2, 3 aulas de fazer esse meu esquema de terminar a aula e estudar, deixei 2, 3 aulas para trás e agora eu preciso entregar uma atividade. O que eu vou fazer? Perder 2, 3 dias, 4 dias de sono para manter aquela atividade em dia, para entregar dentro do prazo que a professora me pediu. É isso que o pâncreas está fazendo num segundo momento. Está trabalhando muito mais para tentar manter aquela glicemia dentro do valor de referência. Mas chega um momento que isso a longo prazo, isso pode durar 5 anos, 10 anos, né? 12 anos para alguém, ou pode durar 2 anos para uma pessoa, que esse pâncreas está acumulando tanto, né? Está trabalhando tanto, porque a pessoa continua fazendo coisas erradas, consumindo de forma errada, né? Alimentando-se de forma errada, com estilo de vida errado, que ele vai chegar uma hora e vai fazer assim, ó, não aguento mais trabalhar. Parei, fechei a fábrica, decreto falência. E aí o que vai acontecer? Aquela insulina que antes era de 15, ela pode passar para 25, 30, ou diminuir, inclusive, de valor, porque aquele pâncreas não está mais produzindo insulina, ele decretou falência. E o que vai acontecer com a glicemia de jejum? Está acima de 126. É a mesma coisa. Deu para entender, pegar? E aí, quem perguntou, pediu para eu repetir e fez a pergunta, entenderam? Uhum. Pronto, é isso aí, tá? É como se ele tivesse que estudar toda vez que a professora desse uma matéria. Porque senão vai chegar uma hora que vai acumular e o que a gente vai fazer? Catar, né? Pronto, vou trancar a cadeira porque eu vou decretar a falência aqui dessa cadeira, já que eu não consigo mais acompanhar o que essa professora está dizendo. É isso que o pâncreas vai fazer. E aí, gente, assim como a curva de glicemia, ela é mais legal, mais interessante para eu entender como é esse comportamento em jejum e alimentado, a curva de insulina, ela também faz uma leitura muito melhor em jejum e alimentado, para a gente entender em que estágio é que esse pâncreas ele está. Se ele está trabalhando demais para manter a homeostase ou se ele já decretou falência. E a curva de glicose, de insulina, desculpa, ela analisa essa amplitude. E uma coisa bem interessante para vocês não esquecerem é que essa insulina, em tempo nenhum, de curva de insulina, junto com a curva da glicemia, deve exceder 10 vezes o valor que a insulina deu lá no jejum. Então, isso aqui é o que vocês vão precisar ficar com na cabeça. É como se fosse uma dica, tá? Isso não é. Muitas pessoas não vão acreditar,
certo? Mas geralmente a gente utiliza isso só realmente para ter um parâmetro interessante. Lembrando que aquela pessoa, ela é individual, né? Isso pode, essa regra para a gente pode funcionar para alguns e para outros, e quando eu comparar ele com ele mesmo, não vai nunca funcionar. Mas geralmente é uma regra geral. Então, por exemplo, se eu medir a minha insulina basal, aquela em jejum, e deu 4,8, em nenhum momento depois que aquela pessoa alimentou, fez aquele teste de tolerância oral, que a gente solicitou curva de glicemia junto com a curva de insulina, esse em nenhum momento nos 30, 60, 90, 120, 180, essa insulina ela tem que passar de 48 para tentar deixar aquela glicose menor do que 140. Porque aí já está me dizendo que esse pâncreas está tendo que trabalhar demais para tentar manter a homeostase, para acompanhar a glicemia dentro do valor de referência dela. Então, ó, como é que a curva de insulina solta? Ela sai assim, vou pedir a insulina no tempo zero, então veja. Lembra que a gente viu, né? Olha o valor de referência desse laboratório, ele vai de 1,9 a 23. E aí lembra que o valor ótimo é menor do que 10? No basal dessa pessoa deu 10, 10,6. Tá, não vou ser tão rigoroso assim, vou dizer que tá ok. Aí, olha, com 60 minutos que aquela pessoa comeu, eu tenho que olhar como é que tá a glicemia dos 60 minutos, ok? Para eu saber se essa elevação gigante, essa elevação aqui maior do paciente com 60 minutos dessa minha insulina, conseguiu deixar aquela minha glicose dentro do valor de referência que é abaixo de 140. Uma hora nós vamos juntar essas curvas para vocês fazerem essa leitura correta. Com 120 minutos, olha o valor de insulina daquela pessoa depois que ela comeu. Deu 152. Não é para passar de 106 em nenhum momento, certo? Então, aqui, por exemplo, depois que eu olhasse a glicemia de jejum daquela pessoa após 120 minutos e eu visse que estava dentro do valor de referência, ou seja, abaixo de 140, eu estou vendo que aquele meu pâncreas ele está se esgoelando para manter uma homeostase. Aqui eu também posso me deparar com uma insulina de 152 e uma glicemia acima de 140, que aí já vai me dizer que ele está se esgoelando, mas já não está conseguindo manter a glicemia abaixo de 140, dentro do valor de referência. Então, ele já está naquele processo de decadência, que se o paciente ele não mudar, ele vai decretar falência e o paciente vai virar um paciente diabético, certo? Quando eu tenho essa minha insulina elevada, com a glicemia dentro do valor de referência, eu digo que aquela pessoa, ela tem resistência insulínica, tá? É a prévia do diabetes, ok? Então, ó, insulina alta com glicemia dentro da normalidade, resistência insulínica. Glicemia alta, insulina alta e glicemia alta, o paciente já é diabético. Entendido? E olha o OMR dessa pessoa deu 1,81 e lá na frente eu vou dizer para vocês o que é isso. Se eu avaliar, tá muito abaixo do valor de referência. Eu ia dizer só pelo OMR que aquela pessoa ela não tem resistência insulínica não, porque o OMR me dá essa análise. Se eu olhar só esse padrão, eu vou dizer, não, tá tudo bem com você. Você não tem resistência insulínica, não. Sua glicemia tá ok, né? Tá abaixo do valor de referência. Deu lá, 93. Tá abaixo do valor de referência, então tá tudo ótimo. Mas olha o sofrimento desse pâncreas para tentar manter essa glicemia abaixo dos valores de diabetes ou pré-diabetes. Existem outros autores que dizem o seguinte, que o ideal, porque vocês veem que esse laboratório, e vai variar de um para o outro, ele coloca valores de referência, vocês veem aqui, para todos os tempos, né?
Dentro dos 60 minutos, o ideal é que esse valor de referência da insulina, ele fique abaixo de 60, 50, tá? Já não entra lá naquela história da regra do 10, de 10 vezes. Em nenhum momento tá 10 vezes acima do valor basal, né? Então, existem aqui valores ótimos para cada minuto da curva da insulina. E é isso aqui que a gente vai avaliar, ó. O ideal são esses valores aqui que estão abaixo, certo? Que estão aqui embaixo. Então, por exemplo, o ideal da glicemia após o consumo, né, de 75 gramas de glicose, depois de 60 minutos desse consumo, tá abaixo de 140. Com 120 minutos, ou seja, já foi 2 horas, né? Lembra para vocês que eu disse que ele vai ficar próximo lá dos 99, mas não vai ficar igual ao basal, né? Igual ao tempo zero. Então, aqui o ideal é estar aqui, ó, abaixo de 120, certo? E depois de 3 horas, aí sim, esse tem que ficar similar ao basal. Esses são valores ideais de acontecer de uma curva glicêmica. Deixa eu só falar da curva insulinêmica, que aí eu já peço para você falar, tá, Gabi? O ideal de acontecer em tempos, nos mesmos tempos, de uma curva de insulina após consumir essas 75 gramas de glicose é que nos 60 minutos esses valores estejam abaixo de 50, que com 120 minutos, ó, aqui não caiu a glicemia, aqui também vai cair a produção de insulina, né? Porque nesses 60 minutos aqui, ele já produziu o máximo que ele devia produzir. Com 120 minutos, é para estar abaixo ali, abaixo de 40, né? Tem pessoas que usam 25, mas a gente usa mais 40 para não ser tão rígido. E depois de 120 minutos, 160, 180, desculpa, ou seja, 3 horas, é o valor ideal do basal. É abaixo de 10, a insulina. Pode falar, Gabi? Você quer falar, Joyce? Pode falar, fica à vontade. Pode falar, Joyce. Tem medo, não? Ela baixou a mão. Mas qualquer coisa pode falar. Tá. Foi sem querer. Tá. Qualquer coisa escreve aí no chat, tá, Joyce? Se não quiser falar ou abrir o microfone. Entenderam, gente? Ou eu tenho aquela regra de... Se eu esquecer esses valores ótimos, eu tenho a regra. Em nenhum momento a insulina, ela tem que estar 10 vezes acima o valor do basal. Certo? Ou então, eu pego, anoto num papelzinho, deixo do meu lado e vou fazer a análise junta, conjugada, da glicemia e da insulinemia. Eu botei lá na frente eles mais bonitinhos, juntinhos. A gente faz essa análise conjugada lá na frente. E o último, para a gente fechar ali como marcadores, biomarcadores, a gente tem o ácido úrico e, obviamente, o risco, né, a sensibilidade à insulina e o risco de outras doenças. E também Deixa eu passar aqui. E também a gente vai ver a gama-GT. Então, ácido úrico, que aqui, né, obviamente, não vai ser um dos principais pontos, que nem estava lá, inclusive, no conteúdo, ele tem uma relação direta com sensibilidade insulínica. Então, ácido úrico, ele não vai me falar só de gota, ele não vai me falar só de consumo proteico exagerado, certo? Ácido úrico elevado, né, acima, por exemplo, de 5, de 7, ele também já me prediz que eu tenho uma resistência insulínica ali. Ou seja, que aquela proteína exagerada que eu estou consumindo, né, aquele nitrogênio do metabolismo dessa proteína, ela está sendo glicada, tá? Então, se eu pego um ácido úrico ali acima dos valores de 5, de 7,
certo? Eu já venho no intuito ali de que os exageros estão acontecendo, os excessos de nutriente, eles estão acontecendo para aquele indivíduo, e se eu alio esse biomarcador com outros parâmetros, como hemoglobina glicada, né, níveis de insulina, glicemia de jejum, e eles já estão acima dos valores ideais, eu tenho essa relação desse aumento do ácido úrico com essa resistência insulínica, e isso eleva o risco de, por exemplo, hipertensão, como eu trouxe para vocês. Nesse trabalho aqui, foi feito com mais de 1.000 mulheres jovens que não tinham hipertensão no início do estudo e que não eram obesas, tá? Elas tinham um IMC menor do que 30. E com uma elevação do ácido úrico e um nível de insulina maior ou igual que 4,7, 24% dessas mulheres aí, elas tornaram-se hipertensas depois desse acompanhamento, que, se não me falha a memória, era de 5 anos, uma coisa assim, tá? Então, vejam, em 5 anos eu posso desenvolver hipertensão, por exemplo, não estou nem falando de diabetes, estou falando de hipertensão, que, né, se a gente parar para pensar, um é no coração e o outro é no pâncreas, mas eles têm ligação com resistência insulínica. Já pode, né, aumentar o risco de hipertensão. Então, vejam, nesse trabalho, os níveis de insulina acima de 4,7 já elevaram o risco para desenvolver hipertensão. Lembra do valor ótimo que eu falei para vocês? Que é abaixo de 10, né? Então, mesmo dentro daquela referenciazinha, daquele valor ótimo, eu já nem considero isso como adequado. Então, ó, a média de 5, certo? 7, 8 já é, né, aquela insulina que tá falando alguma coisa pra gente, tá? Que aquele indivíduo, ele precisa melhorar ali o estilo de vida em alguma situação, em algum erro que ele está cometendo. E é considerado como hiperinsulinemia valores acima de 13. Lembra do valor de referência usual de um laboratório? É de 2 a 25. Então, valores acima de 13, a gente já considera como hiperinsulinemia. O pâncreas já está ali loucamente trabalhando para tentar manter a homeostase da glicemia, né? E aí a resistência insulínica, ela pode ser avaliada pelo OMR, que foi naquele exame que eu falei para vocês, né? Ele é um modelo matemático para inferir resistência insulínica. Ele mede essa insulina circulante em relação à glicemia, né? A glicose circulante no sangue. Ele é mais interessante do que a insulina isoladamente, mas se eu tiver a oportunidade de ter a insulina isolada e o OMR, eu vou ter o OMR também. Valores acima de 2,7 é considerado como já prediz resistência insulínica. Isso vai mudar também de acordo com o laboratório, de acordo com a população, tá? Populações asiáticas, esses valores baixam para 2,5, 2,4, enfim. E o que a gente considera como ótimo? Valores abaixo de 2. Lembram daquele exame que eu disse para vocês? Tem um OMR que está dando 1,81. Se eu olhar para ele, eu vou dizer que aquela pessoa não tem resistência insulínica, mas se eu olhar a curva da insulina, eu consigo perceber em que estágio que aquele pâncreas está trabalhando, como é que ele está trabalhando, né? Então, isoladamente, esse OMR é um biomarcador, um modelo matemático interessante, mas que a curva de insulina, ela consegue dizer bem mais para a gente do que só o OMR. Até porque essa avaliação é feita a partir da insulina de jejum e da glicemia de jejum. Eu vou colocar a fórmula para vocês. Eu posso solicitar isso no meu formuláriozinho de exame bioquímico. OMR, que o laboratório ele vai fazer isso para vocês. Quando eu peço curva de insulina, gente,
esse valor, a insulina de jejum, já tem laboratórios que soltam esse OMR independente de eu pedir, porque esse é um cálculo matemático muito simples, então essa calculadora a gente encontra fácil no Google, a gente também pode fazer isso na mão tranquilamente, porque é uma forma muito fácil, muito rápida. E existem outros marcadores que podem predizer também resistência insulínica. Coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia, que nem precisa de uma insulina de jejum, porque como eu disse para vocês, na atenção básica eu não vou ter insulina de jejum. Eu vou ter no máximo uma glicemia de jejum e um perfil lipídico. Pronto, a partir do perfil lipídico eu consigo, né, ter uma predição de resistência insulínica. Então, se eu pego a razão triglicerídeo HDL e esse valor é maior do que 3, isso já é um indicativo de resistência insulínica. Mesmo aquela minha glicemia de jejum está abaixo de 99, dentro do valor de referência. Ela vai estar fora do valor ótimo, mas ela estará dentro do valor de referência. Então, essa razão simples de um perfil lipídico, então pegar o valor do triglicerídeo e dividir pelo meu valor do HDL, ele já me diz, já me prediz essa resistência insulínica. E o que a gente vai considerar como valores ótimos? 2, né? Abaixo de 2. Tô acabando, tá, gente? Já passei até muito do tempo. Olha o OMR aqui, como é que eu vou calcular, né? Isso depende, como eu disse, da glicemia de jejum e da insulina de jejum. Mas olha aqui, minha glicemia de jejum tá dando 76. Perfeito, eu estou dentro do valor ótimo que a professora falou, que a Renata falou. Mas olha como tá a insulina desse indivíduo, 42. Já está acima do valor de referência do laboratório habitual. Ele já tem uma hiperinsulinemia. Então, isso aqui, só por esses valores aqui, sem precisar calcular um OMR, eu já sei que esse paciente tem uma resistência insulínica. Por quê? Porque ele está produzindo muita insulina para manter a glicemia dentro da normalidade. E aí, quando eu faço o cálculo desse OMR, aqui quanto é que vai dar? 7,9, onde o valor de referência tem que ser abaixo de 2,7. Então, o paciente já tem resistência insulínica. Isso aqui é o cálculo fácil. Então, a minha insulina de jejum, né? Que esse aqui é a unidade a que a gente precisa ter atenção. Mas geralmente essas unidades são as mesmas aqui na China, nos Estados Unidos e tal. O que vai mudar é a unidade da glicemia, que às vezes é em milimol, tá? Mas aqui no Brasil a gente usa em miligramas. Então, aqui é a fórmula correta já feita essa conversão de milimol em miligrama. Então, eu vou pegar a insulina de jejum, multiplicar pelo valor da minha glicemia de jejum e vou dividir por 405. Olha os dois exemplos. Eu tenho um paciente, no exemplo 1, esse aqui de cima, rosa, que ele tem uma glicemia de 85. Ótimo, tá dentro do valor ideal de glicemia de jejum. E eu pego a insulina dele, tá aqui, ó, dentro do valor ótimo, né, de insulina. Faço essa relação, ó quanto deu o OMR, abaixo de 2, ou seja, tá dentro de um valor ótimo de resistência insulínica. Então, o paciente não tem resistência insulínica, as coisas estão funcionando muito bem naquele pâncreas. Então, ele está trabalhando conforme ele está sendo exigido. Pronto. Olha esse meu exemplo 2. O paciente ele tem uma glicemia de 98. Se eu olhar só para o valor de referência, eu vou dizer, não, tá tudo ok. Não precisa se preocupar não, viu? Com a glicemia. E aí eu pego a insulina dele, tá 13. Aí, ó, lembrando, acima de 13, maior ou igual que 13, já é uma hiperinsulinemia. Mas se eu pego o valor de referência da insulina de jejum, vai até 25. Então, teoricamente, a insulina está normal também de jejum. Mas quando eu faço o cálculo do OMR, olha quanto está dando esse OMR, esse cálculo matemático de resistência insulínica. Está dando 3,14. Então, o que isso aqui está dizendo para mim? Está acima de 2,7. O que isso está dizendo? A glicemia está dentro do valor de referência, às custas de muito trabalho do meu pâncreas. Então, aqui o paciente ele tem resistência insulínica.
uma prévia do diabetes e uma prévia de qualquer outra doença. A gente falou ali de hipertensão, né? E aqui, ó, trouxe para vocês eles juntos. Esse paciente é o mesmo paciente, é a mesma pessoa. Ela tá com hemoglobina glicada de 5,1, então tá dentro do valor ótimo, né, que é abaixo de 5,5. Mesmo assim, ó, com a glicemia de 5,1, a estimativa da glicose de insulina é 100. Então, já estaria ali em pré-diabetes, né? Mas esse valor aqui é mais fidedigno do que esse. Olha a curva que ela tem de glicemia. Ela era uma paciente diabética tipo 2, modificou o estilo de vida, né? Tirou a medicação. Isso aqui já foi pós-medicação para saber se ela ia ficar sem medicação para o resto da vida ou se ela ia sustentar a medicação em dosagens mais baixas. Aí ela fez o seguinte: a curva glicêmica e a curva insulinêmica com 5 dosagens, as duas. Então, em jejum, a insulina dela estava 5,36, entre 2 e 8, né? Estava ok, estava ideal, com jejum ideal. Em jejum, ela tá perfeita. Olha quanto foi que deu o OMR dela: 1,1, abaixo de 2. Então, aqui no tempo zero, ela tá ok. Com 30 minutos, essa glicemia dela subiu para 137. Então, ainda está abaixo daquele valor de 140. Certo? E olha aqui a insulina dela, o que fez? Subiu para 58, né? Eu posso usar ou aquele valor ideal que estaria dentro do valor ideal, então abaixo de 50, 60. E se eu usar aquele, né, aquela regrinha de 10 vezes o valor do basal, também não ia ser muito rigorosa. Com 30 minutos, esse pâncreas está bacana. Ainda está funcionando ok. Mas olha com 60 minutos o que vai acontecer com ela. Aqui, ó, já foi para 140. Então, já passou do valor que em nenhum tempo era para estar, certo? E olha o que fez a insulina dela. Deu um salto para 89. Esse valor era para estar abaixo de 50, 60 e tá, opa, e não tá aqui acima de 10 vezes o basal dela. Então, com 60 minutos, esse pâncreas aqui, ele tá se esforçando um cadinho, tá se esforçando um bocado. E mesmo assim, ele não conseguiu manter, certo? Essa glicemia de jejum dela. Com 90 minutos, aí aqui o negócio já foi ok, né? Porque ele cresceu tanto por conta dessa glicemia que estava alta. Aqui, a glicemia aumentou, exigiu um pouco mais do pâncreas dela, né? Então, ele respondeu essa exigência aqui. Podia exigir menos? Podia, né? Mas aqui ele foi responsivo. Ele trabalhou mais quando ele foi exigido mais. Quando ele foi exigido mais, o que aconteceu com a insulina, com a glicemia? Baixou, foi para baixo de 94, assim baixou os valores de insulina, e com 120 minutos, ó, estava muito parecido com o basal. E aqui, ó, por que estava muito parecido com o basal? Porque essa insulina ainda não baixou para estar parecida ou semelhante com o basal. Ou seja, aqui essa insulina ainda está trabalhando um pouquinho mais, né? Esse pâncreas ainda está trabalhando um pouquinho mais. Tá bom comparado com o que ela vinha fazendo antes, usando medicação? Tá, né? Mas eu tô sabendo aqui que ela não pode deslizar em nenhum momento nessa modificação de estilo de vida dela. Porque com 60 minutos tem coisa errada acontecendo e com 120 minutos não tá um dos mais adequados, ok? Renata, não tá aparecendo para todo mundo seus slides. Então, calma, vou deixar. Você tá em qual agora? Vocês estão vendo a curva? Peraí. Vocês Sim. estão vendo essa curva? Uhum. Eu tô nela. Todo E mundo para tá vocês? vendo, gente? O que é que vocês estão vendo? Acho que tá ok para a maioria. Qualquer coisa, vocês avisem no chat, viu, gente? Eu vou fazer o seguinte, ó, Gabi, a gente tá terminando, mas eu vou mudar aqui o Wi-Fi, certo? Rapidinho, tá, gente? Porque aí eu acho que vai ficar melhor.
nas redes aqui. Viu? Esse aqui eu explico de novo para vocês no final, tá? Já que a gente já tá bem avançadinho. Então, ó, assim, na hora. Mas quem quiser eu explico isso depois. Vou passar, depois eu volto para cá. E aí, para a gente finalizar, a gente tem esse marcador que a gente pensa que ele é apenas de fígado, que é a gama-glutamiltransferase. Essa enzima aqui. Essa enzima ela está envolvida na transferência de aminoácidos pela membrana, através da membrana, que são, né, nas células encontradas no fígado, mas essa gama-glutamiltransferase ela também é encontrada no pâncreas e também é encontrada no intestino. 90% dos pacientes que têm alguma alteração hepatobiliar, ou seja, qualquer alteração importante de fígado ou importante da vesícula biliar, tem alteração e elevação da gama-GT. Então, a gente acaba utilizando muito o gama-GT para dar esse diagnóstico diferencial de um paciente com alguma alteração hepática, alguma alteração de vesícula biliar. Mas não é só isso, certo? Ele também, essa enzima, ela também está presente no pâncreas. Ou seja, se eu tenho uma alteração, uma resistência insulínica, esse meu fígado, obviamente, se é muito mais produzido no fígado, vai exigir um pouco mais de gama-GT, tá? Então, se eu tenho alteração de pâncreas, vai estimular a produção dessa enzima para cair na corrente sanguínea e tentar, né, melhorar a atividade daquele pâncreas ali. Então, os valores de referência da gama-GT vai até 41 para mulheres, 73 para homens, mas o valor ideal para ambos os sexos é abaixo de 20. Só que essa gama-GT, como eu disse para vocês, ela prediz coisas além do que alterações hepáticas. Então, ela vai predizer síndrome metabólica, eventos vasculares, problemas renais também, apesar dela não ser produzida, né, ali no próprio rim, mas isso já é uma síndrome, né, metabólica renal, então isso já tem esse reconhecimento. À medida que esse rim, quanto maior a gama-GT, mais ocorre perda de função renal, então tem essa relação aí, e ela também prediz resistência insulínica e diabetes tipo 2, isso a gente vê aqui nesse estudo. O que vai fazer, o que vai determinar essa gama-GT elevada lá no plasma, elevada na corrente sanguínea? O estresse oxidativo aumenta a produção hepática de gama-GT, a proteólise, ou seja, desnutrição, quebra proteica, aumenta a produção hepática de gama-GT. A glicosilação, lembra? Glicado. O doce, o açucarado das proteínas circulando em grandes quantidades ali na corrente sanguínea, ela aumenta a produção da gama-GT pelo fígado. Síntese aumentada mesmo do fígado por alguma alteração hepática, danos celulares endoteliais também fazem com que esse fígado ele produza mais gama-GT. E uma coisa importantíssima, gente, xenobióticos e poluentes também aumentam a produção dessa enzima aí da gama-GT pelo fígado. Por quê? Porque essa gama-GT ela é responsável por aumento da síntese da glutationa, que é o nosso antioxidante mais produzido e mais potente endógeno. Então, para fazer o processo de detoxificação hepática, eu preciso, né, em quantidades adequadas de gama-GT para estimular a quantidade adequada da glutationa e essa detoxificação, né, de fase 2 ela acontecer e esse processo, essa detoxificação, nada mais serve como fazer deixar hidrossolúvel aquele xenobiótico, aquele poluente, né? Aquele bisfenol A, o chumbo, o mercúrio, o que a gente consome mesmo de poluente ali no nosso dia a dia que está exposto para ser eliminado nos rins, tá? Então, ela tem essa produção aí interessante. O que significa? Se esse paciente não tem uma doença hepática, um gama-GT também aumentado, além de resistência insulínica, diabetes, isso pode me dizer que aquela pessoa ela está
intoxicada. Intoxicada por quê? Por agrotóxico, por chumbo, por mercúrio, intoxicação desses poluentes aí de xenobióticos, né? Ao longo da vida daquela pessoa. Então, também isso fala, porque aumenta o estresse oxidativo, né? Crônico, persistente, de baixo grau. E isso aí acarreta nas doenças de uma maneira geral. E só para a gente finalizar aqui, esse trabalho ele é muito interessante porque ele fala justamente disso. Ó. Ele divide os valores séricos da gama GT, né, ó, em quatro quartis. Então, valores da gama GT abaixo de 16, entre 17 e 22, entre 23 e 35, né? Aqui ele já dá uma elevaçãozinha, está próximo do valor de referência. E no quartil 4 ele está acima do valor de referência. E aqui ele faz uma comparação com o IMC. Então, o que ele vê? Que existe uma relação íntima entre obesidade, risco de diabetes tipo 2 e valores de gama GT. Então, vamos pegar uma pessoa eutrófica que tem uma gama GT dentro dos valores de referência, né? Que é o quartil 1 e quartil 2. Então, o risco dela desenvolver diabetes ao longo do tempo é de 1, certo? Só que, ó, se eu pegar, por exemplo, um paciente, um indivíduo eutrófico, mas com uma gama GT aumentada, o risco ele sobe para 3 para desenvolver diabetes, certo? Então, ele já tem uma resistência insulínica. Isso quem está me dizendo, apenas a gama GT. E aí, obviamente, né, que quanto maior o IMC e maior o quartil, os valores de gama GT, maiores são as chances daquela pessoa ela ter diabetes no futuro. Mas vamos parar para pensar e pegar aquela pessoa com IMC, né, aumentado, aliás, com IMC normal, e comparar com IMC aumentado e comparar os valores de gama GT. O risco ele é maior de desenvolver diabetes em indivíduos eutróficos, mas que tenham uma gama GT aumentada. Frontal. E posso falar? Deltoides. Tem alguém com o microfone aberto. Vou continuar, gente. Então, ó, o risco maior de ter diabetes daquela pessoa é maior, né? De um indivíduo eutrófico, mas com a gama GT acima do valor de referência, do que aquele indivíduo obeso, e aqui eu boto superobesidade, né? Com uma gama GT dentro da normalidade, dentro dos valores ótimos, abaixo de 20. Vocês estão vendo? O risco é de 3 para quem é eutrófico, mas que tem essa gama GT aumentada, e o risco passa de 2,4, passa a ser 2,4 com essa pessoa obesa, mas que tem uma gama GT abaixo do valor ideal, tá? Então, isso é importante, isso é um biomarcador interessantíssimo que a gente deixa passar, porque pensa que é só uma alteração hepática se esse paciente ele tem ou não, certo? Já passei muito mais do que foi o previsto. Eu quero trazer com esses biomarcadores para vocês que a gente tem inúmeras outras formas de fazer essa avaliação de resistência insulínica, né? Não só pela glicemia de jejum, mas como eu disse para vocês, a depender de onde a gente trabalha, é a única forma que nós temos de fazer essa avaliação. Mas que se eu tiver a oportunidade de ter outros parâmetros, né, de associar outros parâmetros para eu avaliar essa resistência insulínica e esse possível risco para diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, eu possa utilizar. Então, a gente viu, só tem a glicemia de jejum, mas um perfil lipídico ele pode predizer resistência insulínica se eu fizer a razão triglicerídeo HDL e ela der maior do que 3, e um gama GT, que também é muito mais fácil de ter, por exemplo, do que às vezes a insulina, né? Gama GT acima de 20 ou maiores, ou próximo do valor máximo de referência, ou acima do valor máximo de referência, ele já dá um risco muito maior, mesmo com aquela pessoa ela sendo eutrófica.
tá? Então, ela prediz, sim, resistência insulínica, síndrome metabólica e o risco mais aumentado para diabetes, ok? Desculpem eu ter passado aí muito do horário. As dúvidas, elas podem ser, né, obviamente, tiradas agora. Se vocês quiserem, eu volto para quem não viu o slide lá da curva insulinêmica junto com a glicêmica e explicar de novo, pode ficar à vontade que eu estou à disposição. Oi, o Darlane, pode falar, eu vou parar aqui a apresentar. Na realidade, eu não vou parar não, tá, gente? Porque quem quiser, eu repito lá a história do slide. Oi, professora. Quanto tempo? Pois é, tudo bem com você? Bom Tô te ver por bem. Olha, anotei algumas coisas aqui para lhe perguntar. A hemoglobina glicada, o SUS cobre? Se não é muito caro? Vai depender do contrato. O SUS cobre, por exemplo, num cuidado terceirizado, como um hospital de referência, uma UPA, ele cobre. Na atenção básica, vai depender do contrato que o município fez com o laboratório que presta serviço para eles, certo? Então, você tem, por exemplo, ou se, por exemplo, aquele laboratório que é o que acontece em Ouro Preto, que é do município, ele tem uma parceria com a universidade, aí você consegue esses valores mais fáceis. Tereza, quer falar alguma coisa? Não, depois eu só quero fazer um comentário, mas pode deixar Tá bom. o Iderlane falar. E aí isso vai depender, tá, Iderlane, do município, mas geralmente na atenção, no nível na assistência, né, terceirizado, nível de assistência maior, mais especializado, você tem isso com mais facilidade. Não é tão barato, tá? Ele acaba sendo, sei lá, por volta de uns R$50, R$60, para quem vem da atenção primária, quem tem uma condição ruim, realmente, financeira não tão, né, comprometido, isso compromete o orçamento de alguém, né? Entendi. Olha, quando a senhora falou lá do mecanismo que tinha lá de Toll-like receptors 4 e aquela parte que tinha lá de mecanismo, eu lembrei, quando eu vi o Toll-like receptor 4, da parte de LPS estimulando a inflamação através dele. Então, eu posso inferir que a desbiose, ela pode levar à resistência à insulina? Posso fazer isso? Exatamente. Ela tem total relação por conta desse TLR4. Tem esses mecanismos muito parecidos e muito semelhantes, tá? Adorei sua aula. Eu me senti muito nostálgica depois de tantos anos. Obrigada! E gostei bastante, porque eu não sabia dessa relação da gama-GT e da relação do ácido úrico. Não sabia. Aí, como eu tô fazendo pesquisa com camundongo e rato, aí eu vou olhar com mais atenção agora o ácido úrico, porque eu tô trabalhando com diabetes. Legal. Então, você vai ver, você pode, inclusive, incluir, se você tiver esses valores mais fáceis, né? Eles são mais fáceis, inclusive, até na atenção básica, tá, gente? Ácido úrico, gama-GT nem tanto, mas ácido úrico, eles são mais fáceis da gente obter na atenção primária, como eu disse, nesse convênio ali da prefeitura com o laboratório que presta, né, serviço para atenção básica. Mas adorei, viu? Muito obrigada. Obrigada, viu? Saudade de você. Bom Você saber também. que você já está aí bem encaminhada. Só vai ver. Eu chego lá. Tenho certeza. Gabi, Tereza? Tem uma pergunta que ficou perdida aqui no chat. Esse nível elevado de ácido úrico pode proporcionar o desenvolvimento de doença renal crônica devido aos níveis de insulina descompensado? Calma aí, pode levar a quê? Eu me perdi aqui na pergunta, desculpa. Esse nível elevado de ácido úrico pode proporcionar o desenvolvimento de doença renal crônica devido aos níveis de insulina descompensado? Pode sim, tá? Não só a gama-GT, ela pode predizer alguma alteração, um risco
na função na função renal, como o ácido úrico também elevado pode provocar essa diminuição de função renal, esse risco. Por quê? Porque o ácido úrico ele precisa ser excretado, né? Ele é um produto tóxico, ele tem nitrogênio na composição, então esse nitrogênio ele precisa sair, e ele sai nesse formato de ácido úrico também, ácido úrico, ureia, né? Então isso, ao longo do tempo, né? Primeiro vem a gota, enfim, com essas alterações, depois, obviamente, né, que algumas pessoas com ácido úrico elevado não vai desenvolver gota, mas tem essa resistência insulínica, e esse aumento da glicose circulando também acaba levando à falência, né, da função renal. É como se eu estivesse hiperestimulando. Lembrando que o rim é como se fosse uma peneira. Ele quem vai filtrar, né, quem fica, quem sai de dentro do corpo. E quando eu estou ali o tempo todo estimulando ele para moléculas grandes e tóxicas saírem, aí isso vai acabar esgaçando essa peneira e vai diminuir a funcionalidade desse rim, prejudicando taxa de filtração glomerular e desenvolvendo insuficiência renal. Geralmente crônica, né? Porque aí o curso dessa doença é a longo prazo. Mais alguém, gente? Tereza? Primeiro, te agradecer, foi maravilhoso como está aí no chat, né? E a mesma questão, né? Como sempre, não é novidade, né? Mas eu só queria comentar, em cima até da pergunta da Darlane, né? É que ela falou a questão aí se o SUS cobre, como que é interessante, porque eu tenho uma dificuldade, porque a minha glicose de jejum começou sempre a dar alterada. E é interessante que para eu fazer a glicada, eu tinha que pedir para o médico, mesmo sendo convênio particular. E eu estou intrigada com isso, porque, assim, como que, infelizmente, né, Renata, eles não usam esses biomarcadores. Por quê? Às vezes que eu fiz, eu tive que pedir. E mesmo assim, eu pedi uma vez a insulina, que até a Fernanda falou assim, Tereza, pede a sua médica para você fazer dosagem de insulina. Ela não quis me dar o pedido. Você acredita? Então, assim, eu fico, né? Eu falei que eu estava doida para ver essa roda, porque, assim, aí eu fiquei só com 2 parâmetros aí, a minha glicemia de jejum da elevada, e a glicada está dando 5 ponto, está dando normal, 5,3, não dentro do ideal, né? 5,4. Então, agora eu vou fazer o cálculo, vou pegar meus exames, você vai rir de mim, mas eu vou fazer esse que eu aprendi aí da relação, né, dos exames aí de triglicerídeos e colesterol, para eu ver na época o que estava acontecendo. Porque a glicemia está dando quanto, Tereza? De jejum. A glicemia de jejum estava dando quanto? Ela estava dando 113. A última, acho que foi... É que eu peguei meus exames, gente, assim que a gente... Eu também peguei os meus. Foi 113, Renata. Aí o interessante é ver de fato essa curva, porque o que acontece geralmente é a de jejum subestimar o que a hemoglobina glicada te dá de informação. O meu está dando o contrário, né? A glicada está dando dentro da normalidade e a jejum sempre. Aí eu estava meio paranoica fazendo o exame com aqueles... A capilar, com o aparelho. Aí a minha médica me proibiu, porque... Mas toda vez que eu fazia, dava mais de 100, gente. Toda vez. Aí eu estava meio neurada, né? Mas aí, ó, a capilar é a mesma ideia, viu, Tereza? E você comeu 140. Não comeu, em jejum então... se acordou. Pois é. É por isso que eu queria ter feito a insulina, né? Ela não quis, olha só, eu pedi, eu falei assim, aí eu fui na humildade, você poderia me dar a solicitação da insulina? Ela não quis. O que a gente se depara muito ainda com isso. Assim, nem os médicos solicitando hemoglobina glicada, que é um parâmetro que hoje é considerado como um padrão ouro para diagnóstico.
Sim, e isso que me intriga, né? Por que que eles não pedem? Eles só pedem para pacientes diabéticos. Pois é. Diabéticos, curva insulinêmica, curva glicêmica, os mais. Então, a minha glicose vai ter que dar, a minha de jejum vai ter que dar dentro da faixa de diabetes, Deus me livre, espero que não, para eles começarem A solicitar, exatamente. A minha sugestão é, Tereza, ver o jejum que você está fazendo, fazer em média de 10 horas o jejum e repetir em outro laboratório, as duas coisas. A insulina e a hemoglobina glicada, para ver se dá essa diferença, assim, ou se mantém a glicemia de jejum dando sempre mais alta do que a hemoglobina glicada. Mas se apega à hemoglobina glicada, tá? Foi isso que me deixou um pouquinho mais feliz. Mas mesmo a assim. de jejum sempre tem a tendência de dar mais erro. Aqui, Renata, muito obrigada, viu? E parabéns de novo, parabéns para o grupo. E eu vou aproveitar para desejar Feliz Natal para todo mundo aí, boas férias, que a gente está nessa caminhada de encontrar ainda com alguns, mas com outros não, né? Então, e agradecer a presença de todos aí, prestigiando as atividades do PET, muito bom. E pedir aos meus petianos que não me abandonem, que eu vou conversar com eles rapidinho. Obrigada. Gente, muito obrigada. Tem mais alguma questão? Qualquer coisa, vocês mandem e-mail para mim, certo? Que eu respondo. Falem com os meninos do PET aí qualquer coisa. Falem nas redes sociais que eu também respondo. Queria desejar boas festas para vocês. Muito cuidado, né? Que a gente tem aí ainda tem muita coisa para se preocupar em relação à Covid, se proteger na realidade. Então, sejam coerentes nessas festas de fim de ano. Bom recesso, porque a gente volta em janeiro, né? Pelo menos ao FOP. Obrigada, viu? Beijo para todo mundo. Muito obrigada, Renata. Obrigada a presença de todo mundo. Tereza. O pessoal está querendo saber se a gente vai disponibilizar, Renata. Então, sim, vai estar lá no canal do PET, no YouTube, mas aí a gente vai divulgar também lá no Instagram do grupo, para todo mundo ter acesso. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Renata, muito obrigada. Obrigada, gente. Vocês são demais. Obrigada a você. Meninos, eu acho que quem está gravando podia parar, né? Já que vai para o YouTube. Vou parar aqui, Tereza. Obrigada, Ju.